Verso 5: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Sábios e inteligentes. Esse era o desejo de Deus para o seu povo, irmãos. O desejo de Deus, conforme nós vemos essa passagem, é que o povo fosse visto e reconhecido pelos povos ao redor como um povo diferente, um povo sábio e inteligente. Para isso acontecer, Deus deixa claro que o povo antes precisa ouvir a voz do profeta, precisa ter uma confiança no profeta. O profeta realmente falou da parte de Deus? Falou? O que ele falou? Isso faremos, Senhor. Guardar os mandamentos de Deus, nós lemos a ordem de Deus através do profeta, que por sinal era muito mais simples do que a adoração dos povos ao redor. Esses povos que veriam o povo de Deus como um povo sábio e inteligente, a adoração deles era diferente. Não era guardar os mandamentos como nós vemos em Êxodo 20. Era sacrificar crianças, holocaustos, sacrifício de crianças, vocês sabem, cultos de automutilação, feitiçaria, adoração a imagens e símbolos da natureza. Muito mais simples guardar os mandamentos de Deus do que fazer todas essas atrocidades. Vocês concordam, sim ou não? Sim. Mais simples adorar a Deus, né? E aí, por mais simples que seja, será que o povo cumpriu isso? Vamos ler 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16, nós vamos ler o verso 30 ao verso 33. Será que o povo fez a escolha certa? Será que o povo atendeu o pedido de Deus? Nós lemos assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então nós vemos que não só esse texto é um texto modelo, mas muitos textos mostram que realmente o povo, infelizmente, não cumpriu com a vontade de Deus, não fez o que Deus tinha pedido para fazer. 1 Reis, capítulo 18, um pouquinho para frente, no verso 21, nós lemos assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Verso 28: e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Essa é uma prática do povo pagão. A adoração do povo pagão, nós falamos há pouco tempo, né? Uma delas, além do sacrifício de crianças, era o culto de automutilação. E eles fazem isso naquela situação e ocasião em que muito tempo sem chuva, e Elias está ali, o povo está ali, o povo se cortando, e Elias até tira sarro do povo: chama esse Deus, talvez ele esteja dormindo. Grita mais alto, talvez ele escute. E aí, por fim, verso 39, nós vemos que o verdadeiro Deus, ele se mostra presente. Diferente do Deus falso que eles estavam adorando, o verdadeiro Deus, ele se mostra presente e ele consome o holocausto de Elias. Assim que ele consome o holocausto, o verso 39 diz: o que vendo todo o povo
caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E agora aparentemente eles se arrependeram mais uma vez. Mas a falsa devoção ao verdadeiro Deus, ela não dura muito. Vai para Daniel capítulo 9. A falsa devoção, na verdade, ela, infelizmente, ela nunca durou muito tempo. Daniel capítulo 9, verso 16, nós vamos ler. Daniel 9, 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. O desejo de Deus para nós, irmãos, é que nós sejamos sábios e inteligentes à vista do povo que nos rodeia. E aqui nós vemos que isso nos tornou uma realidade na vida do povo, conforme a vontade de Deus. Eles escolheram um outro caminho, e Daniel diz que eles se tornaram opróbrio para todos os que estavam ao redor. Opróbrio, que significa vexame, que significa vergonha, que significa desonra. Antes de prosseguir, eu gostaria de ressaltar algo muito interessante nesse versículo, vindo de Daniel. Nós sabemos no capítulo 1, capítulo 2, que todo o povo de Babilônia considerou Daniel sábio e inteligente. Nós lemos isso, não lemos? Quando ele escolhe um alimento diferente, quando ele é questionado junto com seus amigos pelo rei Nabucodonosor, e o rei percebe que eles são sábios e inteligentes 10 vezes mais doutos do que todo o resto dos jovens. Nós lemos isso no capítulo 1. Então Daniel, ele não fazia parte dessas pessoas que tinham trazido o opróbrio para o povo de Deus. Pelo contrário, ele tinha entendido o desejo de Deus, que era ser reconhecido como sábio e inteligente. Mas mesmo assim, mesmo tendo feito o que é certo, ele diz o seguinte: por causa dos nossos pecados, nos perdoa, Senhor, por causa dos nossos pecados. Ele não se retira do povo de Deus porque ele fez o que é certo. Ele chama a responsabilidade e ele se coloca no meio do povo. Assim como Moisés fez, não é? Quando Deus diz: Moisés, se afaste, vou consumir esse povo que é de dura serviço, um povo muito duro. Vou consumir o povo e eu farei de ti uma grande nação. O que eu responderia com essa pergunta de Deus? Moisés responde: Deus, não faça isso. Perdoa o pecado desse povo. Se não for possível perdoar o pecado do povo, me risca o livro da vida. Daniel é a mesma coisa. Daniel, ele abraça o povo, ele ama o povo. Ele ama o povo, e mesmo fazendo certo, ele vê o povo fazendo errado e ele está junto. Ele diz: Deus, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades. Nós vemos então uma apostasia constante em todo o Antigo Testamento. Mas apesar da apostasia constante, irmãos, apesar da constante desonra a Deus, é motivo de esperança e alegria para nós sabermos que sempre existiu o povo remanescente. Sempre existiu e sempre vai existir o resto da semente. O povo remanescente continua fazendo a vontade de Deus e batalhando em Cristo Jesus pelo poder do Espírito, se colocando à disposição para ser considerado sábio e inteligente. Isso aconteceu com Elias, no período 1 Reis que nós passamos agora, no verso 19, no capítulo 19, no verso 18, Deus diz a Elias, em um momento em que Elias estava, nós sabemos a história, Elias estava mal, ele estava preocupado, ele estava meio que fugido, queria desistir do chamado. Deus aparece e diz para ele o seguinte: também conservei em Israel 7.000, todos os que não dobraram os joelhos a Baal, e toda a boca que não o beijou. Os remanescentes. Elias chega e fala: Deus, eu tenho feito a sua vontade, tenho te honrado, mas olha como esse povo está. Eu estou só aqui. E Deus diz: não, ainda há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal.
No período de Daniel a gente também vê isso. Após Jerusalém ser sitiada por Babilônia, a imagem dos remanescentes nós temos ali Daniel e seus amigos, que são considerados sábios e inteligentes. E nós temos muitas provas de que eles se comportaram realmente como homens de fé. Uma delas são os 3 amigos de pé diante da estátua, os remanescentes. Dentre aquele povo tinham muitos que eram também de Jerusalém. Tinham muitos que eram também que tinham crescido com Daniel e seus amigos, que eram de Israel, mas só os remanescentes se mantiveram em pé. Elias e os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, Daniel e seus amigos, e muitos outros exemplos que eu poderia citar aqui de remanescentes que não se curvam para o mundo e nem para uma estátua. Mas o que eu quero trazer aqui é o fato de que geralmente a maioria não fica de pé. Geralmente a maioria se curva. E é por isso que o povo diz, como Daniel 9,16 nos diz. Por isso que o Daniel 9,16 nos diz que o povo foi considerado opróbrio para todos os povos ao redor. Por que isso acontece? Tem alguns motivos, vários. Um deles que eu gostaria de ver com vocês está em Jeremias, capítulo 7. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 7. Jeremias 7, verso 4, irmãos. Verso 3, desculpa. Vamos a partir do verso 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, não oprimir o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramar sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Eu quero me atentar ao segundo verso, verso 3 que nós temos. Desculpa, verso 4. Diz: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Verso 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que o povo se apegou ao templo do Senhor. Se apegou ao templo do Senhor. E não o que é o motivo. Por que o povo foi considerado opróbrio lá fora e não seguiu os caminhos de Deus e fez o que tinha que fazer? Porque se apegaram mais a coisas externas do que a própria mensagem. Eles não entenderam que esse prédio aqui, ele é muito importante. Nós fazemos o melhor para o nosso Deus. Mas ele não é, nunca foi e nunca será mais importante do que isso aqui. Eles não entenderam isso. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. E nós vemos isso de forma mais enfática em Jeremias ainda, capítulo 26. Jeremias capítulo 26, se não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler aqui rapidinho. Jeremias ameaçado de morte. Ou melhor, abra uma Bíblia de vocês. Jeremias capítulo 26, um pouquinho para frente. Capítulo 26, verso 8. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, e depois você pode fazer a leitura dos versos anteriores, que você vai entender o que Jeremias disse ao povo. Jeremias diz algo ao povo. Quando ele termina de falar, olha só. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, lançaram a mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Porque profetiza em nome do Senhor, dizendo: será como Siló, essa casa, essa cidade desolada, sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor.
Verso 11: Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Esse homem é réu de morte. Por quê? Porque ele profetizou contra essa cidade. Ele profetizou contra Deus? Profetizou contra a cidade. Olha só o apego à cidade, o apego às paredes, o apego ao templo. O apego era tanto que eles olharam para um profeta vindo de Deus, falando da parte de Deus, e eles disseram: Você não é de Deus, você será morto. Apegados a muitas coisas, e coisas que também são importantes, assim como os fariseus. A teoria deles era verdadeira, mas a prática não. A teoria é verdadeira, mas a prática sempre será isso aqui. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Coríntios capítulo 10, verso 11. Ainda no tempo de Jeremias, sem dúvida, tinham aqueles que não dobraram os joelhos a Baal, que não eram apegados ao templo, e sim a Deus, assim ao Senhor do templo. Mas de fato a maior parte daquelas pessoas não era assim. A maioria se afastou de Deus. Olhando para isso tudo, olhando lá para trás, irmãos, nós vemos agora 1 Coríntios 10, 11. Olha só qual que é a lição para nós. Essas coisas, diz Paulo, lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo o que aconteceu com o povo que nós vemos agora no passado serve de exemplo para nós, na época de Paulo, e para nós hoje. Tudo que acontece lá atrás, tudo o que acontece lá atrás, vai acontecer de novo. Talvez de uma forma um pouquinho diferente. Não é à toa que Jesus disse que o fim dos tempos e a volta de Cristo, a volta dele, seria como Sodoma e Gomorra, como seria? Seria como o dilúvio. Tudo que passa, Paulo diz, é para nosso exemplo. Precisamos cuidar. Olhando para essa história e trazendo para a nossa realidade hoje, será que nós estamos no caminho certo? Aquele povo foi chamado por Deus a cumprir uma missão, não cumpriu. Nós, como o povo de Deus hoje, não digo Israel moderno, mas o povo de Deus, aqueles que também têm um chamado de Deus para serem sábios e inteligentes, pregarem uma mensagem diferente, será que nós temos seguido no caminho correto? Em dado momento nós somos considerados um povo diferente. Você já ouviu em algum momento, olha só, não discuta com um adventista, ele vai te convencer. É um povo que sabe o que fala, é um povo que sabe a crença que tem, um povo que tem base da sua fé. Mas hoje, infelizmente, nem tanto. Hoje nem tanto. Foi feita uma pesquisa na Igreja Adventista do Sétimo Dia e descobriu-se, não vou falar porcentagem, mas falar menos da metade. Menos da metade hoje não sabem que nós temos 28 crenças, quais são elas. Menos da metade sabem quais são as datas proféticas, inclusive a do desapontamento, de 22 de outubro de 1844. Menos da metade dos adventistas sabem disso. Menos da metade dos adventistas hoje, e eu falo isso com dor no coração, porque eu também posso cair nessa estatística, mas eu falo isso porque Deus me mandou dizer isso, não porque eu sou perfeito de forma alguma. Eu nunca serei. Na volta de Cristo, em nome de Jesus, mas menos da metade dos adventistas fazem o culto familiar hoje. E conforme os anos se passam, esses dados, eles têm piorado. Eu olho para o povo de Deus, lá na época de Jeremias, mas por que eles não permaneceram firmes? Por quê? A gente olha e estuda a lição da escola sabatina e comenta, eles deviam ter feito isso, e não isso. Mas nós temos uma missão hoje também, será que nós estamos fazendo isso? Que devemos fazer? Não aquilo que não devemos. Outra coisa que fez com que o povo caísse em pecado está em 1 Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1,
Olha só algo que fez com que o povo se abraçasse no pecado de tal forma, se abraçasse em coisas que parecem ser de Deus, em coisas que porventura até mesmo são de Deus, mas não são Deus. Capítulo 1, verso 11 ao 14. Deus dizendo: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vins para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar aqui? Quando você foi chamado por Deus para participar do povo que crê na verdade, que segue a Cristo, quem requereu de você, quem requereu de mim, só vir à igreja, só pisar nesses atos? É isso que Deus está dizendo. Quem requereu isso? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação. Também as festas da lua nova, os sábados da convocação das congregações, não posso suportar. Iniquidade associada ao ajuntamento solene. Isso quer dizer apego à formalidade. Eles faziam sacrifícios que de fato eram para ser feitos, que apontavam para Cristo Jesus, mas faziam sem ter o coração naquilo. Eles tinham apego ao templo do Senhor. Eles tinham apego aos sacrifícios, aos holocaustos. Eles faziam, mas o coração estava distante. Olhando para nós mais uma vez, nós tivemos Daniel e seus amigos presos ainda adolescentes, sendo vistos pelos babilônios como sábios no entendimento do seu Deus. Nós vimos ali jovenzinhos, tidos como homens firmes, convictos de sua fé, mesmo que isso lhe custasse a vida. Adolescentes praticamente. Mas hoje nós não temos mais tempo para isso. Nas nossas igrejas, enquanto nós deveríamos estar ensinando, nós estamos procurando um pouquinho da diversão, enquanto nossos filhos, nossas crianças precisavam estar aprendendo a reverenciar esse Deus grandioso e viver a verdade dele. Eles estão de costas para o púlpito, pintando um caderno de desenho, se distraindo com o celular. Enquanto em casa, na igreja é assim, enquanto em casa nós ensinamos eles a trocar o estudo da Bíblia, a lição da escola sabatina, pela série The Chosen, por desenhos bíblicos. Eles crescem e saem da igreja, eu pergunto por quê. Em dado momento nós somos considerados um povo que tem um louvor santo diferente das demais congregações. Mas hoje nem tanto. Hoje nós vemos que os nossos cantores e grupos musicais estão mais preocupados em aperfeiçoar os seus grunhidos, os seus gemidos no canto extravagante, em encher os pseudo-louvores de instrumentos que confundem a mente, causam choro, emoção no final, causam um pouquinho de êxtase e uma falsa sensação de agir do Espírito Santo. E dessa forma nós mais uma vez nos igualamos às nações vizinhas. Daniel vem no nosso meio e diz: desculpa, Senhor, nos tornamos opróbrio para os povos que estão ao nosso redor. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36 e 39, porque não sou eu que digo isso, é a serva do Senhor inspirada por Deus, pelo mesmo Deus, que inspirou os profetas aqui da Bíblia. Ela diz: gritos, ruído, excitação emocional não são evidência de santificação nem da presença do Espírito Santo. Tais manifestações podem ser imitadas por poderes enganadores. Sentimento não é fé, emoção não é santificação. A verdadeira obra do Espírito Santo é transformar o caráter, levar à obediência e produzir frutos de justiça. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. O fruto do Espírito não é eu sair daqui chorando. Pode ser que aconteça se eu seja tomado pelo Espírito, pode ser. Mas não é o choro, é o Espírito Santo me tomar e transformar a minha vida. É isso que ela diz. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36. Assim como nos tempos de Elias e Daniel, havia uns remanescentes que permaneciam na vontade do Senhor. E hoje também há. Amém? Amém por isso? E nós somos chamados diariamente a fazer parte desse povo remanescente. Então nós vemos, voltando para Deuteronômio,
que o pedido de Deus para o povo ser sábio e inteligente era guardar os estatutos e os juízos. Para guardar os estatutos, eles precisavam ouvir a voz do profeta, que era Moisés, que tinha trazido de Deus aquilo que Deus enviou. Hoje nós temos também a profetia, que trouxe de Deus aquilo que ele enviou. Para Israel, o profeta Moisés. Para o povo de Deus, da igreja remanescente, a menina dos olhos de Deus, a igreja adventista até o sétimo dia, também tem a profetisa Ellen White, o dom profético e o espírito de profecia. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os 10 mandamentos, que foi a primeira ordem, que foi a ordem de Deus, no caso, nesse texto. Abra sua Bíblia em Êxodo 20. Vamos ler os 10 mandamentos, Êxodo 20, verso 3 ao verso 17. Não terás outros deuses diante de mim. É isso que Deus mandou o povo fazer. Que hoje muita gente nega lá fora. Que não vale mais para nós. Mas continua válido, nós acreditamos assim. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. 7, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verso 13. Não matarás. Essa é a ordem de Deus para o povo. Para o povo fazer isso e se tornar sábio e inteligente. Essa é a ordem de Deus. Verso 14. Não adulterarás. Verso 15. Não furtarás. Verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Verso 17. Não cobiçarás. A gente olha para esse mandamento, sempre que eu leio os 10 mandamentos, eu lembro de Eclesiastes 12, 13, que diz assim: de tudo que você tem ouvido, a suma é teme a Deus e o quê? E guarda seus mandamentos. O fim de tudo que você tem ouvido, o fim é guardar os mandamentos, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Primeiro e segundo mandamento, que são: não terás outros deuses e imagem e escultura. Hoje nós ainda temos pessoas que infelizmente caem no pecado de adorar imagens ou outros deuses, mas é muito mais incomum hoje, muito menos comum deuses. De fato, o inimigo, com o seu exército, ele tem as suas nomenclaturas com diferentes religiões e deuses, porque não existe o Buda, não existe Moloque como na época, Afrodite não existe, são todas personificações de anjos malignos. Existem 2 caminhos, é isso que nós temos, 2 caminhos. Existe Moloque, Deus, Satanás e Buda, e não existe 2 caminhos. Se não é Deus, é o inimigo de Deus. Hoje, apesar de ser menos comum outros deuses, nós temos muitas coisas que podem tomar o lugar de Deus no nosso coração, e essa é a preocupação da profetisa. Ela diz em Caminho a Cristo, página 44: qualquer coisa que tome o lugar de Deus no coração é idolatria. Qualquer coisa, não somente deuses. Terceiro mandamento, que diz: não tomar o nome de Deus em vão. Trouxe um texto do Espírito de Profecia para cada um, já que os 10 mandamentos eles são dados pelo profeta do povo. Agora também a profetisa falando sobre os 10 mandamentos para nós hoje. Sobre o terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, ela diz: muitos professos cristãos, em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 133, ela diz: muitos professos cristãos violam o terceiro mandamento ao professarem fé em Cristo, enquanto o negam pela vida. Eu particularmente acredito muito que eu devo também considerar o terceiro mandamento ao professar o nome de Deus, pronunciar o nome de Deus. Hoje eu corro o risco de qualquer coisinha, meu Deus, me ajuda, socorro. Sendo que eu não preciso de ajuda, na verdade, é só uma mania, né? O nome de Deus é muito santo para a gente fazer esse tipo de coisa.
Mas o principal ponto que a serva do Senhor traz não é pronunciar, mas sim dizer que você é cristão. E eu dizer que eu creio em Deus, mas eu não ter a vida de um servo de Deus. O quarto mandamento é o sábado. Ela diz em Grande Conflito 605: o sábado será o grande ponto de prova da lealdade no fim dos tempos, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Não apenas parar de trabalhar no sábado, mas realmente ter esse desejo, permitir que Deus, ter o desejo que Deus governe a minha vida nesse dia. Conforme Isaías 58:13, nós conhecemos muito bem. Quando Deus ele governa, não existe conversas supérfluas, não existe a busca pelo interesse próprio. Quando eu guardo esse mandamento, eu guardo realmente com o Espírito Santo e com o desejo de servir, de amar, de fazer os interesses de Deus, de buscá-lo. Essa é uma luta para todos nós, eu também tenho, obviamente. Mas buscar a Deus com esforço depende de nós, né? Esforçarmos. Muitas vezes a gente está no sábado ali, a vontade é que o sábado acabe logo, né? Natureza pecaminosa. Sábado acabe logo, dá o pôr do sol, para a gente ir no shopping, a gente comprar aquela pizza, para a gente gastar dinheiro, poder comprar ou poder trabalhar. Mas não é o que Deus quer da gente, é um desejo de coração de servi-lo nesse dia, sem esperar o fim. Pelo contrário, aguardando o começo desse dia, que é uma bênção para nós. Quinto mandamento, honrar pai e mãe. A serva do Senhor diz em Fundamentos da Educação Cristã, página 283. Aqueles que não aprenderam a respeitar a autoridade dos pais, não estão preparados para respeitar a autoridade de Deus. Quer dizer que se eu não ensino a minha criança a me respeitar, não é comigo o problema, é com Deus. Lá na frente ela não vai respeitar Deus. Se ela não me respeita, ela também não vai respeitar Deus. Então, se eu não exerço autoridade sobre os meus filhos em casa, por mim, que eu exerço, eu tenho desejo no coração de exercer por Deus. E eu tenho exemplos práticos aqui na minha vida, da minha esposa também, dos nossos pais. Graças a Deus, os pais que nos educaram nos caminhos de Deus, e que porventura em momentos necessários, eles fizeram o que tinham que fazer. A devida repreensão, né, que muitas vezes vem de forma física também. Isso foi uma bênção para nós. O que Eli devia ter feito. Eli devia ter feito e não fez. Morreu ele e toda a família perdidos, porque ele não conseguiu exercer autoridade sobre os filhos, exercer a responsabilidade que Deus tinha colocado sobre as costas daquele sacerdote. Mais importante do que Deus para ele foi os filhos. Infelizmente nós sabemos o fim da história. Não vou me delongar mais no restante dos mandamentos, mas eu vou ler um texto para englobar todos. Faltam o sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Sexto, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Isso é a Bíblia que nos diz aí, Novo Testamento. Mateus capítulo 15, verso 19 diz: porque do coração procedem os maus desígnios. Aí fala sobre os homicídios, os adultérios, os furtos, os falsos testemunhos. Do coração que procede. Não somente o ato, mas eu devo cuidar, em nome de Jesus, com as intenções do meu coração. Irmãos amados, algo que também me chama a atenção na dinâmica das orientações divinas é como Deus, ele sempre, não é que ele tem um profeta lá, um profeta aqui, ele sempre usa alguém para falar da tua mensagem. Deus, ele sempre tem um representante. E você acha que no fim dos tempos, nos últimos dias, seria diferente? Não sei. Ele também enviaria um porta-voz. Malaquias 4:5 diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ué, Lucas, mas o profeta Elias é antes de Malaquias, ele já não tinha sido enviado? Sim. O Espírito de Profecia nos explica sobre 3 Elias. O primeiro, o segundo e o terceiro. É um tema para um outro sermão, ou para você buscar o conhecimento na sua casa, se você ainda não sabe. Mas o primeiro Elias, de fato, é o Elias. O segundo é João Batista, que anunciou o reino de Deus. E o terceiro, dom de profecia, Ellen White.
1 Crônicas 20:20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Hoje nós temos também uma luz especial dada por Deus e a todos os homens. Isso é interessante. Quando diz sobre enviar profeta, é a toda a terra. Agora, infelizmente, a questão é que poucos aceitam. O dom profético, através do Espírito de Profecia Ellen White, é para toda a humanidade. É também para a Assembleia de Deus. É para as outras igrejas que estão aí fora. Mas eles escolheram não crer nisso. É para toda a humanidade. Poucos escolhem crer e colocar em prática. A voz do profeta é a voz de Deus. Para todos, não para um povo selecionado. Nós não somos calvinistas. É para todos. Aqueles que querem, recebem. Os que não querem, não recebem. Até em nosso meio tem também os que não acreditam. Infelizmente. Em nosso meio, louvado seja Deus, porque ainda a maioria busca viver, acredita no dom de profecia e busca viver isso dia após dia, se esforçando e lutando contra as dificuldades da vida. Também há os que não buscam viver e ainda debocham, tiram sarro daqueles que buscam a santidade, e desses Deus vai cuidar no fim, sem sombra de dúvidas. Mas há aqueles que buscam viver isso e fazem o seu melhor para alcançar o ideal de Deus e de fato são considerados sábios e inteligentes. E Deus tem usado muitos desses servos. O meu desejo é que eu e você façamos parte desse grupo, daqueles que acreditam na voz de Deus através de sua profetia, daqueles que acreditam na voz de Deus através da voz dos seus profetas que estão aqui, daqueles que acreditam na voz de Deus através da voz do próprio Deus, Jesus Cristo, aqui no Novo Testamento também. Amém. Na revelação sagrada escrita como manual de vida para os filhos de Deus. Hoje, irmãos, nós somos convidados a ouvir a voz que Deus levantou nessa igreja, o Espírito de profecia, não como um adorno histórico, mas como uma advertência, como uma repreensão e como uma orientação para o tempo do fim. Não como alguém que busca ser melhor do que alguém, isso nunca, mas como alguém que busca fazer a vontade de Deus, como Daniel, e diz assim: Senhor, os nossos pecados, eu faço parte desse povo, nos perdoe. Também somos chamados à intimidade com a palavra de Deus. Agora, sobre o Espírito de profecia, Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 4, 230 páginas: ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando os seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Essa obra é de Deus ou não é? A obra do dom de profecia. Ou é de Deus o que ela está fazendo, ou não é. Deus nada faz em parceria com Satanás, ela diz, irmãos. Meu trabalho traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Então, ou eu acredito ou não acredito. Não é uma brincadeira. Não é uma sugestão. Tem alguns conselhos, orientações. Se eu quiser, eu sigo. Mas se não seguir também, tanto faz. Não é. Ou é de Deus ou não é. Se for do inimigo, ela dá duas opções: ou é de Deus, ou é de Satanás. Se for de Satanás, por que nós estamos aqui? Por que nós ainda estaríamos aqui nessa igreja se fosse de Satanás essas orientações, essa inspiração? Por quê? Não é de Satanás, é de Deus. É de Deus? Então por que eu não vivo? É de Deus de fato? Será que eu acredito mesmo assim que é de Deus? Sobre a intimidade com a palavra de Deus, nós também precisamos ter, para sermos considerados sábios e inteligentes. J.M. Andrews, que é inclusive o autor quem fez essa Bíblia de estudos, ele dizia: se eu morrer, se a Bíblia acabar, for extinguida, pelo menos no Novo Testamento eu escrevo de volta, palavra por palavra. O Antigo eu não sei, talvez, mas pelo menos no Novo Testamento eu escrevo de volta, palavra por palavra. J.M. Andrews diz: quão longe, Senhor, tenha misericórdia de mim, quão longe eu estou dessa realidade. Nós não seremos sábios entendedores das Escrituras se nós não passarmos tempo com ela,
Quando nós entramos em uma faculdade, quando nós entramos na escola, nós precisamos, irmãos, estudar de segunda a sexta, várias horas por dia, para que nós nos tornemos bons naquilo. Eu faço a faculdade de medicina, um exemplo, preciso estudar pelo menos 5 anos, para me tornar um profissional naquilo que eu vou fazer. E mais uns anos da especialidade para então fazer aquilo que eu tenho desejo. Passamos horas, nós entregamos a nossa vida naquele período de tempo, estudamos até madrugadas, lemos muito para passar na prova e nos tornarmos bons profissionais. Para ser um bom médico e salvar vidas, obviamente, mas também para tirar o meu sustento. Eu estudo também por causa do dinheiro. Por que na vida cristã seria diferente? Eu quero ser um sábio e inteligente na palavra de Deus, mas eu não consigo passar 10, 15 minutos por dia com a palavra de Deus. O chamado para nós hoje é: não sejamos mais PhDs em séries, filmes, na vida dos famosos, em futebol, enquanto nós formos analfabetos espirituais. Não temos tempo a perder. Tiremos da nossa vida tudo que pertence a esse mundo de trevas, em nome de Jesus. O problema nunca foi Baal fora. O problema nunca foi os riscos que Baal trazia estando fora. Mas o problema sempre foi Baal tolerado dentro. Deus tem misericórdia de nós. Sobre o sermão, eu gostaria, sei que ninguém aqui pensa assim, mas só para esclarecer. O sermão ele nunca deve ser visto como uma ofensa, independente do pregador e da mensagem. Obviamente, dentro das doutrinas e do que nós acreditamos. Provérbios 28 e 23 diz: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Mais uma vez, Provérbios 28 e 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. É melhor um amigo seu que vem e fala que você está errando, para fazer você acertar, do que aquele que vê você errando e alimenta isso. Não te fala nada, deixa você continuar no erro. Em nome de Jesus, sempre que Deus me chamar para estar aqui, eu não sou digno, mas sempre que Ele me chamar, eu vou falar da voz dEle, eu vou falar da parte dEle. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211 diz: se os ministros deixam de advertir o povo, serão considerados responsáveis pelas almas que se perderem. Então, eu sei que você não achou isso, mas em nome de Jesus, entenda que nós precisamos falar da verdade, nós precisamos conversar sobre os assuntos que importam. E se um dia esse conhecimento ele chegou até mim, se eu não contar ele a você, eu vou pagar pela sua alma. Se um dia um conhecimento chegou a você e você não conta ao seu amigo, você não conta aquele familiar, no final ele vai olhar para você e vai chorar. Vai perguntar por quê? Você sabia? Você não me contou. Você sabia esse tempo todo por que você não me contou? Desculpa, eu tive vergonha. Eu tive medo do que você ia achar. Desculpa. A desculpa agora adianta? Que Deus encontre em nós, irmãos, uma igreja que não apenas professa, mas que vive a mensagem adventista. Amém? Jesus está à porta e Ele buscará um povo. Você sabe qual é esse povo? Ele buscará o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E tem o que? O testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10 diz: testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Vamos colocar de joelhos para Deus. Santo, 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 é o Senhor nosso Deus, Pai eterno, soberano Deus de amor. Louvado seja o teu nome santo, Senhor. Te louvamos, Senhor, reconhecendo a tua soberania. Nós queremos nos dispor nesse momento. Cada um que está aqui se dispõe. Olhe para nós, Senhor. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Nós estamos à tua disposição para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade, para tirar de nossa vida tudo que nos atrapalha, de ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, se por algum momento nós colocamos algo que tem nos afastado do Senhor em nossa vida, mesmo que não percebamos, ou não vemos erro nisso, o Senhor nos mostra em nome de Jesus. Não nos deixe, querido Deus, colocar um preguinho do inimigo que seja na nossa casa. Sabemos os efeitos disso. Tenha misericórdia do teu Filho, purifica cada lar e cada família que aqui está representada. Tenha misericórdia dos teus filhos, nos ajude a implorar pelo Espírito Santo. Nos ajude a nos preparar, Senhor, para receber a chuva, Senhor, para pregar a todos que não conhecem a tua mensagem, Senhor. Dá-nos coragem, Senhor, e força em nome de Jesus para pregar para aquela pessoa que sempre está em nossa convivência, sempre tem um certo contato com a gente ainda não falou de Deus para ela. Dá-nos coragem, dá-nos força, Senhor. Nós professamos tanto que queremos ver a volta do Senhor, mas nós não fazemos nada por isso. Tem misericórdia de nós queremos ser transformados. Nos perdoa, Pai. Se em algum momento nós temos aquietado, nós temos silenciado quando devíamos abrir a boca e falar o teu nome santo, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Transforme cada vida aqui. Nos transforme, purifique a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.